deixe o seu like, comente e compartilhe. E agora vocês vão entender o que vai acontecer nessa aula. Professora Leila Pridmar. Boa noite, Fábio. Boa Como noite, pessoal. vai, Sejam todos professora? muito bem-vindos a esse evento. Que alegria poder te ouvir. Que gostoso te encontrar, Fábio. Faz tempo que eu não a vejo. Uhum. Professora, 18h50, 19h40, estou na área. Ok. Deixa comigo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Edileuza. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Thalita. Não estranhe quando eu olhar para o lado, porque eu estou vendo o YouTube aqui do lado e você aqui. Seja muito bem-vinda a este evento. Coloque seus comentários. Eu adoro esse chat bombando, então eu vou acompanhando o chat daqui e vou acompanhando você por aqui. Vamos começar a estudar, porque essa noite será incrível. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu sou a professora Leila Prisma, é uma honra estar com você aqui hoje. Eu respiro educação, né? E nós vamos conversar e trabalhar como nós, educadores, podemos trabalhar essas habilidades socioemocionais na sala de aula. E por que elas são tão importantes nessa educação pós-pandemia e no perfil do professor educador do século XXI. Já vi que tem muita gente por aqui, já convido o pessoal da escola, lança um monte de aviãozinho, compartilha, que nós vamos juntos nesse mergulho de sabedoria. Quando a gente fala de habilidades socioemocionais, nós estamos falando de um campo de conhecimento muito incrível, que é o conhecimento da neuroeducação. É uma educação que não só institui o conhecimento cognitivo, o trabalho comportamento, mexe com a educação e aprendizagem, mas está na intersecção entre três grandes áreas que nós da educação trabalhamos, que é a neurociência, a psicologia e a pedagogia. Então, a neuroeducação, ela trabalha com a formação do cidadão integral, não é educação integral, é a integralização deste cérebro, dessa mente, para a formação de uma criança saudável, de um adulto saudável, que lá na frente possa ter o que hoje é considerada a maior bênção, o maior benefício que uma pessoa tem, que é a sua saúde mental. Nossos comportamentos são olhados pela criança. Eu gosto muito de tratar deste assunto, porque uma das grandes preocupações do Grupo Rema, e confesso que a minha também, enquanto pesquisadora, eu pesquiso a inteligência emocional e as habilidades socioemocionais desde 2001, né? Então, eu tenho uma grande jornada na área da ciência, neste aspecto, porque nós precisamos cuidar do professor. Então, o que a gente faz? A gente cuida do professor. É esse olhar diferenciado, esse olhar cuidado para nós educadores. Então, nossas crianças, elas não fazem aquilo que nós dizemos, mas elas fazem aquilo que elas veem. Por quê? Porque se eu perguntar para você, como você pensa? Aí você vai falar assim, eu penso assim, ó, eu tenho que pagar um boleto, daqui a pouco eu tenho que preparar a janta, será que a roupa já secou? Né? Nós pensamos em palavras, em linguagem. E a criança, até os 4 anos de idade, não constrói a linguagem com facilidade. Ela está no processo de formação. Então, uma criança, ela não vai aprender aquilo que nós falarmos. Por quê? Porque ela não pensa com a linguagem. Ela pensa através das emoções que se manifestam em sentimentos. Então, essa frase, o modo como você vive sua vida é o exemplo delas, é o fortalecimento científico de quanto nós precisamos formar educadores saudáveis, porque para muitos brasileirinhos, nós somos os únicos adultos conscientes que a criança encontra durante o dia. Vamos estudar um case. Tudo começou com uma briguinha, mas degringolou. Ian Moore, graduando do ginásio Jefferson, e Tyrone Sinclair, do primeiro ano, tinham brigado com um colega, Khalil.
de 15 anos. Depois passaram a provocá-lo e ameaçá-lo, e foi aí que a coisa explodiu. Calil, com medo de que Ian e Tirone fossem lhe bater, levou uma pistola calibre 38 para a escola, a uns 3 metros do guarda do ginásio, e matou 2 garotos com tiros disparados a queima-roupa no corredor. É óbvio que esse fato é chocante, dói na educação, mas é para tomarmos consciência de uma necessidade urgente que nós temos de formar pessoas que tenham controle maior sobre as suas emoções e autorregulem seus comportamentos. Os educadores, muitas vezes, estão preocupados com as notas baixas em matemática e leitura, preocupação pertinente, mas, gradativamente, ano a ano, nós estamos percebendo uma nova necessidade mundial, que é o analfabetismo emocional. O Brasil até demorou para chegar ao ponto de ter numa política pública a inteligência emocional e as habilidades socioemocionais. Com a chegada da BNCC, nós temos hoje legalidade para trabalharmos este tema dentro das salas de aula. Nós temos uma deficiência muito grande em relação à autorregulação emocional geral, né? O Brasil já ocupava o primeiro lugar no mundo em crises de ansiedade antes da pandemia. Os dados agora pós-pandemia serão divulgados em dezembro deste ano, mas a situação está calamitosa. É a primeira vez na neurociência que nós temos caso de depressão em crianças com 3 anos de idade. É a primeira vez que nós estamos vendo automutilação em crianças antes dos 7 anos de idade. Então, nós precisamos falar sobre esse assunto. Esse assunto é urgente. Recentemente, né, nós temos presenciado essa falta de autorregulação em situações de invasão de escola, em situações de ambientes subjetivos que não estão pertinentes ao que nós tratamos das habilidades socioemocionais. Então, falar desse olhar, né, com este olhar, de acordo com a neurociência, de acordo com a neuropedagogia, é provocar cada um de vocês para visitar esse conhecimento de uma forma mais profunda na pós-graduação. Lá na pós-graduação, a gente vai trabalhar a neurociência cognitiva da aprendizagem, vai trabalhar programação neurolinguística, formação do sistema nervoso central, mas hoje nós vamos mergulhar um pouco mais no cérebro. Quando eu me formei, né, em 1900 e bolinha, o que era sucesso? Sucesso era comprar uma casa, ter um carro, passar num concurso e viajar uma vez por ano para a praia. E o que é sucesso hoje? Hoje, sucesso é ter saúde mental. Nós precisamos cuidar tanto da nossa saúde mental enquanto educadores, visto que nós somos o modelo e o espelho para essas crianças, e precisamos formar a próxima geração saudável. A maior causa da invalidez de uma vida em desenvolvimento são os sintomas de depressão, quer sejam esses sintomas severos ou brandos, e hoje está afetando até 1/3 dos adolescentes. E nas meninas, a incidência de depressão dobra na puberdade. Então, isso gera desdobramentos na vida deles, como desordem de alimentação, né? Sedentarismo, desânimo para estudar e consequências mais graves. Nas pesquisas da neurociência, as crianças não estão bem em alguns pontos. Quais pontos? Retraimento, ele prefere ficar sozinho, né? Ser cheio de segredos, fica muito amuadinho e sem energia, sente-se infeliz e sente-se muito dependente do seu adulto referência. A ansiedade, a depressão, então, o isolamento, ter muitos medos, preocupações, uma autoexigência exacerbada, não se sente amado, sente-se nervoso, triste, deprimido, problemas de atenção, de raciocínio. Então, a nossa memória e as nossas funções executivas, né? Memória, linguagem, percepção, raciocínio, elas são muito intrínsecas com a aprendizagem.
Então, quando eu não consigo sustentar a minha atenção para manter o foco, eu entro em devaneio. Então, se eu não tenho a concentração necessária para manter a atenção, eu passo a agir impulsivamente, fico nervoso demais, tenho mau desempenho escolar. E a minha cabeça fica em ebulição. É como se aquele ruminador interior conversasse demais com as pessoas, né? E esse ruminador interior, ele impede que você tenha conversas longas, que você mantenha concentração. E a outra característica que a pesquisa tem mostrado é que as crianças e jovens estão gostando de se meter em encrenca, de mentir e trapacear, discutir muito, ser mal com os outros, desobedecer em casa ou na escola, ser teimoso, provocar demais e ter pavio curto. Na verdade, nós educadores temos uma longa e grande missão. Não existe criança rica ou criança pobre, criança com laudo, criança com altas habilidades. O que nós temos na mão é criança. E esses resultados estão mostrando que não há imunidade nem étnica, nem racial, nem grupo de renda. Todos os grupos estão sendo atingidos. Então, as crianças pobres, elas são mais vulneráveis, e são as crianças, em geral, das escolas públicas. Porém, todas as classes estão mostrando uma queda constante na qualidade de saúde mental das crianças. Logo, nós temos um papel ético, um papel moral e um papel consciente de estimular a inteligência emocional nas escolas. A escola se tornou o único lugar em que nós falamos de disciplina, de regra, de moral. Nós é que dizemos para a criança, joga o lixo no lixo, peça desculpas, fala por favor. Por quê? Porque muitas vezes essa criança não tem esse referencial na casa dela. E talvez muitos dos pais não saibam que a criança não entende a linguagem, que vai olhar o comportamento dela. E a incongruência de comportamento gera um desequilíbrio naquele cérebro informação que nós, vamos e venhamos, estamos sentindo em nossas salas de aula. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o cérebro. Vamos entrar na parte da neurociência, a neurociência e o cérebro da criança, a neurociência e o cérebro do adolescente, são disciplinas estudadas na pós de neurociência e neuropedagogia da REMA. Além disso, tem as disciplinas de distúrbios, né? Distúrbios em crianças e adolescentes no ambiente escolar, é uma disciplina longa, são 2 módulos, a farmacologia na educação. Então, vamos tomar uma pílula do cérebro, né? Nós temos 86 bilhões de neurônios, o cérebro adulto, ele pesa em média 1,2 kg, o cérebro começa a ser formado na barriga da mamãe no 2º dia de gestação. Cérebro e pele são os órgãos que começam a ser formados juntos e ele vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, e já nós vamos ver as partes, e chegamos até aqui. Independentemente da sua idade, o nosso cérebro é neuroplástico. Então, existem partes do nosso cérebro que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Uma curiosidade, quando Einstein morreu, tiraram o cérebro dele para ser estudado, na intenção de verificar se o cérebro dele era diferente do cérebro dos demais seres humanos. O cérebro, então, foi fragmentado em mais de 3.000 pedaços para chegar à seguinte descoberta. O cérebro do Einstein é igualzinho o seu, que é igualzinho o meu, que é igualzinho de todas as pessoas. Ora, o que diferencia, então, o nosso cérebro de uma pessoa que tem um domínio mental para o fracasso e uma pessoa que tem um domínio mental para o sucesso? O que diferencia é a nossa mente. Então, neuromorfologicamente, nós temos 86 bilhões de neurônios,
1,2 kg de massa encefálica. A massa encefálica se parece com o queijo tofu. A diferença é a nossa capacidade de programar essa mente e de autorregular as nossas emoções. Nós não dominamos as emoções. Alguém me chateia, me humilha, eu vou sentir a raiva, a humilhação, o desprezo. A diferença é o comportamento, porque é através do comportamento que nós nos manifestamos no mundo. Então, essa modulação entre meu mundo interno e o que acontece no meu comportamento autorreferenciado, que é como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu acredito que os outros me veem, é que vai gerar um modelo mental de sucesso, um modelo mental de fracasso. Uma pessoa que trabalhe a sua autoeficiência e autoeficácia, ou que fique preso nas suas dores. O nosso cérebro não sabe muito bem o que é presente, passado e futuro, porque tudo para o nosso cérebro é agora. E outra curiosidade do cérebro. Nosso cérebro processa uma dor física e uma dor emocional no mesmo lugar. Então, imagine a seguinte situação. Eu estou fazendo café e derrubei água quente na minha mão. Vai doer. Onde? No cérebro, né? No giro do símbolo. E aí, eu me lembro de uma vez que eu fui humilhada, que me maltrataram. Vai doer exatamente no mesmo lugar que a dor física. Então, as pessoas que ficam revisitando o seu passado, as suas dores e lamuriando isso no presente, é como se ficasse dando pequenas facadinhas em si mesmo todos os dias, porque o processamento da dor emocional e física no cérebro é exatamente no mesmo lugar. Essa conexão entre eu vejo o mundo, essa leitura de mundo vai gerar em mim um sentimento que se desdobra num comportamento, é que vai dizer o como eu processo as informações no meu cérebro. As emoções, elas ocupam um papel muito central no nosso dia a dia. Durante o dia inteiro, nós temos uma profusão de emoções, nós temos uma profusão de sentimentos e nós temos uma profusão de comportamentos que vão trabalhando os nossos pequenos aspectos, as nossas pequenas decisões do dia a dia, para que futuramente a gente colha essa grande semeadura. Disciplina, rigorosidade temática, trabalho com memória, com a linguagem, com o raciocínio, com a sustentação da atenção, com a atenção plena, o foco, tudo depende dessa interação entre o mundo interno e externo. Eu vou pegar o cérebro didático aqui. Eu quero dizer que é um cérebro didático. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem a mesma coloração. Então, o meu cérebro ele tem várias cores, né? Como você vai perceber, para ensinar os nossos alunos as partes de cada cérebro e qual é a função delas. Nosso cérebro funciona 100%, ou seja, toda essa massa encefálica de 86 bilhões de neurônios, 1,2 kg, está trabalhando o tempo todo na nossa mente. Parte dela consciente, parte dela inconsciente. As grandes memórias afetivas que nós temos estão nos nossos 1000 primeiros dias de vida. Mesmo que nós não lembremos desses 1000 primeiros dias de vida, nós atuamos no mundo de forma inconsciente através de comportamentos que nos foram marcados. Quem pesquisa isso de uma forma muito maravilhosa é a professora Stephanie Stoll. O cérebro é dividido em 2 hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O nosso cérebro, assim como grande parte do nosso organismo, ele funciona de forma cruzada. Então, quando eu mexo com minha lateralidade direita, eu tenho maior movimentação sináptica do lado esquerdo do cérebro, que é o meu lado da razão, o lado em que nós possuímos maior capacidade de entender as coisas racionalmente. Quando eu movimento o lado esquerdo do meu corpo, eu
movimento com maior ênfase, com maior transmissão neurosináptica no hemisfério direito, que é o meu lado subjetivo, onde eu sinto cheiros, interpreto músicas e etc. Nós vamos abrir este cérebro para entender um conceito de Macklin, que pode ser ensinado para crianças até mesmo da educação infantil. Então, esse conceito que a gente vai ver é o conceito de cérebro trino. Essa partezinha aqui é o nosso cerebelo. Nossa espécie é uma espécie bípede, que fica em pé. E para ficar em pé, teria que ter um órgão, um espaço no nosso cérebro que fizesse isso, que é o nosso cerebelo, que atua junto com o nosso labirinto e outras partes para manter o nosso equilíbrio sobre dois pés, né? Essa partezinha branca é o nosso tronco encefálico. Nosso tronco encefálico é o nosso cérebro da nossa espécie, Homo sapiens. Então, quando eu paro de ingerir o líquido amniótico e passo a respirar o oxigênio, essas memórias e aquilo que detém, que compõe o tronco encefálico já está pronto. Então, essa parte aqui, ela traz o quê? Traz o nosso instinto de sobrevivência. Tanto que na psicanálise, uma das primeiras lições que a gente tem é que todos nós somos assassinos em potencial. Por quê? Porque o nosso tronco encefálico, ele traz as memórias dos nossos antepassados. E os nossos antepassados sobreviveram à guerra, à fome, à pandemia, a mazelas e chegaram ao ponto de passar a vida adiante para você. Então, eles são os melhores da nossa espécie a ponto de passar a vida para nós. Essa partezinha alaranjada aqui no meio é o nosso sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelas nossas emoções. Começa a ser formado no segundo dia de gestação e não está pronto até agora. Ele é um processo neuroplástico. Ou seja, todos os dias nós modulamos as nossas emoções. Dentro do sistema límbico tem várias partes, tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, mas esse conjunto de informações possui ramificações neuronais e neurotransmissores em todas as partes do cérebro. Apesar de ser uma parte pequena, a autorregulação das nossas emoções, o nosso sistema límbico, ela comanda o nosso cérebro. E essa parte de cima, logo acima dessa parte branca, que é o nosso giro do símbolo, né? Essa parte superior, é o nosso neocórtex. Se nós olharmos as grandes teorias da educação, né? Vygotsky, Piaget, Edgar Morin, nós vamos perceber que todos eles falam de que nós nos tornamos humanos na convivência com outros seres humanos. Então, nós aprendemos a viver em comunidade, nós aprendemos a conviver com o outro, de acordo com o ambiente que nós somos criados. Então, aqui a gente tem uma influência muito grande do ambiente, que é o meu triângulo primário, eu, mamãe e papai. Então, o cheiro da comida, o horário da comida, quantos banhos se toma por dia, né, por semana, qual é a linguagem que se usa, se fala mais alto, se fala mais baixo, se usa palavrão, se frequenta uma igreja, se vai à praça, que tipo de música se ouve, a língua portuguesa, que é a nossa língua, toda ela está marcada no nosso neocórtex, ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para raciocinar um pouco sobre este cérebro. Muitas pessoas perguntam para mim, Leila, o que é inteligência emocional de verdade? Porque quando eu leio lá, porque é autorregulação, eu não consigo entender. Então, o que é inteligência emocional? Vamos imaginar que alguém me xingou, falou coisas horrorosas sobre mim, né? E aí eu olho para a pessoa e falo, é hoje que eu te mato. Quem que está falando para mim? Quem que está dizendo, eu vou te matar, né? É o meu cérebro reptiliano. Nesse ponto, as minhas emoções e o meu sistema límbico já gritou com o meu organismo, porque mente e cérebro formam um único sistema. Aí adrenalina e noradrenalina já foram derramadas no meu organismo
já correram para os grandes músculos, eu já estou mais forte do que eu sou naturalmente, e é justamente por isso que quando algumas pessoas passam por alguma situação de acidente de carro, a pessoa consegue levantar o carro, tem um animal correndo, ela pula um muro de 3 metros de altura, aí ela fala assim, nossa, como que eu consegui pular aquele muro? É porque o sistema límbico já ejetou sangue, né? E os neurotransmissores certos para que a gente tenha mais força. E aí eu vou para cima da pessoa. Então, meu cérebro reptiliano está gritando que eu vou matar a pessoa, minhas emoções estão desreguladas, né? E eu vou para cima da pessoa. Quando eu chego para ir para cima da pessoa, o meu neocórtex fala: calma, Leila. Você nunca bateu em ninguém. Não é agora que você vai bater, né? Respira. E o que acontece neste momento no meu cérebro? Eu integralizo a minha pior versão, que é o meu cérebro reptiliano, meu tronco encefálico, com as minhas emoções e a minha melhor versão, que é o meu neocórtex. A integralização do cérebro vertical é quando eu faço a junção dessas partes. Isso é inteligência emocional. Pode voltar a compartilhar a tela. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a parte neuromorfológica da inteligência emocional. Então, essa visão, né, é que faz a diferença para modular as nossas emoções. Coloca para mim no chat se está claro, se estão gostando. Essa junção entre o complexo reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex é que vai fazer a integralização do cérebro, gerando a inteligência emocional. Durante muito tempo, nós questionamos e o cérebro, né? Era um neuromito de que a gente nasce com uma quantidade de neurônio, o cérebro vai morrendo, né? Não, hoje a gente sabe que o nosso cérebro é neuroplástico, neurônios nascem, morrem, criam-se rodovias neurais, são espaços que nós vamos trabalhando o tempo todo com aprendizagem. Nosso cérebro é uma máquina de aprender. Cérebro de homem e de mulher, Leila, qual que é a diferença? Quem nasceu homem, nesse processo de hemisfério direito e hemisfério esquerdo se juntarem, eles não são separados como o meu cérebro pedagógico. Tem fiozinhos ali no meio, parecido com esses fiozinhos de internet lá de fibra ótica, né? E o cérebro daqueles que nascem homem, corpo de homem, tem menos corpos calosos, e as mulheres têm um pouco mais de corpos calosos. E a neurociência especula que é por isso que as mulheres são multitarefas. Então, a gente chega do trabalho, coloca a roupa para bater, tira a comida do congelador, já está assistindo aula, ao mesmo tempo está vendo se o filho está fazendo a tarefa, prestando atenção e fazendo anotação e ainda concorrendo, né, colocando no Instagram que está estudando aqui. Então, essa junção, né, é de 100%. Apesar do hemisfério esquerdo ter mais neurotransmissores e maior movimento sináptico quando nós vamos trabalhar as coisas objetivas, a outra parte do cérebro, o hemisfério direito, vai estar trabalhando também na parte subjetiva, certo? Nós tivemos uma mudança cerebral em relação ao modus vivendi, né? Então, muitos pais falam assim, na minha época, quando eu tinha sua idade, eu já estava casando. Porque na minha época, quando eu tinha sua idade, eu tinha mais responsabilidade, né? Então, desde o início do século XXI, cada nova geração tem vivido maior risco e maior vulnerabilidade à depressão. Então, nós vivemos a pandemia da Covid-19, mas o século XXI é a era da ansiedade. É como se fosse uma nova pandemia, uma pandemia de depressão, que se espalha não só na mera tristeza, mas
um desânimo, uma autopiedade ao longo do decorrer da vida. E esses episódios estão começando cada vez mais cedo. A depressão na infância, antes praticamente desconhecida ou não reconhecida, porque muitas vezes poderia ocorrer, mas a ciência ainda não tinha olhado, surge como um dado do panorama moderno. Seja quais forem as causas, a depressão nos jovens precisa ser falada. Uma escola tradicional não comporta uma escola que trabalha as habilidades socioemocionais. Então, a vida em família, quando a mulher for para o mercado de trabalho, ela deixou um espaço vazio, que é a casa. Mas as escolas permaneceram como uma base segura. Para quê? Para buscar a vivência daquele jovem em comunidade, para desenvolver suas competências emocionais e sociais. Não estou dizendo em momento nenhum que a escola sozinha possa, né, substituir todas as instâncias sociais que a criança deveria participar. Mas nós sabemos que o papel da escola também é este, né? Por quê? Porque senão nós nos aproximaremos do colapso. Se a escola negligenciar isso, nós estamos negando o desenvolvimento de uma vida plena para eles. Então, toda criança vai à escola, pelo menos no início, porque a gente sabe da evasão escolar do ensino médio e na universidade. Então, a escola, na educação infantil, no Fundo 1, no Fundo 2, tem um lugar muito importante dos ensinamentos básicos da vida, que a criança não vai receber em outra parte. Então, muitas vezes, nós sabemos que a nossa luta demora, porque o curso de uma vida não é uma jornada. Hoje, nós estamos trabalhando hoje as habilidades socioemocionais. Então, quer dizer que quando terminar a palestra você está pleno? Não, você está no início de uma jornada. E nós sabemos que nós temos crianças que estão com o cérebro em processamento. Então, elas vão galgando os degraus de uma competência emocional para chegar na habilidade emocional. E o que esse negócio de habilidades socioemocionais melhora na vida? O que a ciência tem mostrado? O nosso cérebro trabalha 100% e a consciência pode variar de 1% a 14%. Tudo depende do nível de autoconsciência que aquela mente desenvolveu. Então, cada um de nós, muitas vezes, foi programado, na sua programação neurolinguística, para olhar para fora. E a ciência tem mostrado isso. Inclusive, homens têm mais problemas do que mulheres. Por quê? Porque lá na mentalidade dele, ele ouvia na infância, engole esse choro. Não mostra suas emoções, homem que chora é fraco, né? E ele vai escondendo isso e olhando muito mais para fora do que para dentro. E o que a neurociência, a neuropedagogia propõe hoje mundialmente, né? As maiores pesquisas hoje da Universidade MIT, da Universidade de Harvard, de Stanford, né? Cambridge, né? Tem trabalhado o mergulho para dentro de si mesmo. Se nós observarmos, existem pessoas que têm discriminação com a inteligência emocional, né? Muitas vezes eu ouço assim, nossa, Leila, você que é uma cientista tão renomada, tão estudada, por que se meteu com esse negócio de inteligência socioemocional, né? Por que você se meteu com esse negócio de psicologia positiva, de autorrealização? Tudo que nós estamos vendo aqui tem pesquisas científicas e um viés científico. E ele propõe uma vida melhor. Então, para aqueles que têm discriminação neste assunto, eu gostaria de dizer que as melhores universidades do mundo, têm disciplinas, tal como o professor Shaw Acor, que foi meu professor, né? Trabalha com ciência da felicidade em Harvard. Por quê? Porque os estudantes que entram em Harvard só desenvolviam a parte cognitiva e não sabiam conviver e entravam em deteriorização mental. Então, antes de discriminar este assunto, vamos estudar num viés científico, num olhar científico. Então, quando a gente fala de autoconsciência emocional, não tem nada a ver com autoajuda. Nós não estamos falando de autoestima
do uhul, entendeu? Nós estamos falando de ciência. E o que a autoconsciência emocional propõe-se e os resultados científicos têm mostrado? A capacidade de lidar com as frustrações. Por quê? Porque eu tenho que controlar as minhas emoções. Como eu mostro o meu mundo interior na vida? Eu mostro através do meu comportamento. E o meu comportamento, ele é demonstrado através da minha autoconsciência emocional. Vale a pena brigar? Vale a pena entrar nessa discussão? Gente bem resolvida não enche o saco de ninguém. Se alguém vier e me xingar e eu sei quem eu sou, eu não tomo aquele veneno. Veneno só funciona se a gente beber. Então, há um desdobramento de ações positivas muito grande quando a gente desenvolve a autoconsciência emocional. A gente consegue canalizar produtivamente as emoções. Por quê? Porque eu passo a ter consciência das minhas fragilidades e das minhas potencialidades. Então, eu me comunico melhor. Ajo com menor impulsividade. Automaticamente, e isso é uma consequência muito forte na ciência, as notas das crianças que recebem a educação das habilidades socioemocionais melhoram. Então, tem maior capacidade de se concentrar. E a empatia. A empatia não é se colocar só no lugar dos outros, né? Mas é a sensibilidade em relação aos sentimentos dos outros. É entender que aquele sentimento é genuíno, que eu posso ter causado aquilo na pessoa mesmo eu não querendo. A arte da escutatória e da escutativa. E aprender a lidar com os relacionamentos. Então, quando eu sei lidar com os meus relacionamentos, eu crio um network maior. Gente, o mundo é convivência. Nós estamos na era da colaboração. O que nós estamos fazendo neste momento com você? Colaborando com a sua aprendizagem. Acabou a era da competição. Vamos colocar as coisas no lugar das coisas, né? Então, a pessoa passa a ser benquista, a pessoa passa a ter o reconhecimento, que é uma das buscas que o nosso cérebro tem, e a melhor negociação e solução de conflitos para que isso não vire confronto, tá? E há uma palavra meio fora de moda, né, no senso comum, para definir esse conjunto de aptidões, né, que é o conjunto de aptidões que a inteligência emocional representa, que é caráter. O caráter, né, escreve Amitai Etzioni, teórica social da Universidade de Washington, é o músculo psicológico necessário para a conduta moral. E o Dewey diz que uma educação moral é a mais poderosa quando as lições são ensinadas às crianças no curso de fatos reais e não apenas com lições abstratas. Este é o modo da alfabetização emocional. Então, se o desenvolvimento do caráter é uma das bases da sociedade democrática, pense em alguma das maneiras como a inteligência emocional pode reforçar. E o princípio fundamental do caráter é a autodisciplina. A autodisciplina, para Aristóteles, já na época dele, se baseia no autocontrole. Então, a pedra de toque que guarda afinidade com o caráter é a capacidade de motivar-se e de orientar-se, seja para fazer o dever de casa, concluir o trabalho, ou levantar-se pela manhã. A capacidade de adiar a satisfação, controlar e canalizar os nossos impulsos para agir é uma aptidão emocional básica que conduz uma pessoa ao sucesso. Não tem autocontrole, não tem autodisciplina, ladeira abaixo. A gente precisa ter controle sobre nós mesmos, sobre nossos apetites, sobre nossas paixões, para agir direito conosco mesmo e com os outros. Então, é preciso ter força de vontade para manter as nossas emoções sob o controle da razão. Leila do céu, você está falando tudo isso e eu estou vendo aqui que eu não li um livro ainda, eu não estou me dedicando aos meus estudos, eu estou com muita preguiça, né? Agora é a hora da mudança. Leila, eu tenho uma criança lá na escola que não está aprendendo, não dá, todas as crianças aprendem, o nosso cérebro é uma máquina de aprender. Ele é pronto para aprender, e a cada aprendizagem, o nosso cérebro se altera através dos neurônios.
Por quê? Porque ele vai criar uma nova sinapse cerebral e vai transmitir um novo impulso elétrico. O nosso cérebro é energia, então um neurônio não encosta no outro, ele emite impulsos elétricos para os dendritos de outro neurônio, que vai fazer com que a aprendizagem ocorra. E qual que é o viés do cérebro emocional e do cérebro racional? É a nossa autorregulação. O autodomínio, ele vai requerer autoconsciência e autorregulação. E esses componentes são essenciais para o desenvolvimento da inteligência emocional. O que é a autorregulação? Então, eu estou neste momento aqui com você. Se um bichinho picar a minha perna, né, vai coçar, mas eu não vou coçar, eu vou me autorregular para, neste momento, estar única e exclusivamente aqui com você. Ah, mas e se eu quiser utilizar, precisar trabalhar as minhas funções fisiológicas, ir ao banheiro fazer xixi? Eu vou segurar, isso é a autorregulação. A autorregulação física, ela é bem fácil de perceber, mas a autorregulação emocional, muitas vezes as pessoas se perdem. Então, existe um psicólogo, que é o Bandura, Albert Bandura. Ele é considerado o melhor psicólogo do mundo depois de Freud. E ele quem trabalha com a autorregulação. Então, a autorregulação, de acordo com a teoria social cognitiva de Bandura, refere-se ao processo pelo qual os indivíduos estabelecem metas e monitoram o seu próprio comportamento, avaliam o progresso. Então, atrás do meu computador, né, vocês não estão vendo, mas eu tenho várias ferramentas que vão monitorando o meu comportamento em prol da minha meta. Então, eu tenho uma meta que é reformar a casa, e para isso tem determinadas atitudes e ações que eu preciso ter, porque senão eu não estarei monitorando o meu comportamento em relação ao progresso que eu desejo. E como que nós trabalhamos as habilidades socioemocionais? Primeiro ponto, habilidades socioemocionais não se trabalham somente num horário e não casam com a escola que tem um padrão tradicional. O trabalho com as habilidades socioemocionais é um trabalho em equipe e começa com o mindset, com a mentalidade dos professores. E tem que ser trabalhado ao longo de todo o tempo escolar. E a gente trabalha as habilidades socioemocionais, por quê? Porque tem um viés mundial gritando por isso. Então, a ONU, ela destacou 10 habilidades do profissional do futuro. Se nós olharmos os nossos PPPs, em todos eles está escrito assim: formar cidadãos autônomos para o mundo do trabalho, formar pessoas que sejam capazes de utilizar seus conhecimentos para trabalhar na próxima geração, e assim vai, né? Então, e o que é que a ONU elencou através dos seus pesquisadores, que nós, educadores, temos que formar nas nossas crianças, porque eles é que serão os profissionais do futuro? Flexibilidade cognitiva. No último congresso de neurociência, nós ficamos mais de 4 horas discutindo o QA. O que é o QA? É o quociente de adaptabilidade, ou seja, a capacidade de ter a nossa mente aberta, ampliar os nossos horizontes, pensar de forma complexa e sistêmica e estar aberto a aprender coisas novas. Quem tem o seguinte mindset, a seguinte mentalidade: eu sou assim, quem quiser gostar de mim, que goste. Eu não vou mudar, eu sempre fiz assim, deu certo, você está fadado a morrer. O duro é que muitas pessoas morrem e continuam andando por aí, né? Mas a flexibilidade cognitiva, ela é a capacidade de sair da zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar muito perigoso. Por quê? Porque o pior lugar que um ser humano pode escolher ficar é no lugar de vítima. E a zona de conforto faz isso. Ela faz a pessoa se vitimizar. O mundo está errado. Ela está certa. Mas se nós olharmos a vida dessa pessoa, é uma vida fracassada. Mas de lá ela destila o veneno dela. A negociação, a arte da comunicação não violenta, fazer acordos assertivos, a lógica do ganha-ganha. Orientação para oferecer o melhor do que você tem para quem você estiver.
capacidade de ler e interpretar informações para poder tomar decisão correta, julgamento imparcial, tomada de decisão rápida, inteligência emocional, saber gerenciar as emoções para ter maior controle sobre o comportamento. Volto a lembrar, o comportamento é o nosso território. Eu não consigo dominar as minhas emoções, mas eu consigo dominar o meu comportamento rumo àquilo que você chama de sucesso. Por quê? Se eu perguntar o que é sucesso para você, pode ser diferente do que é para o outro, mas é o teu lar, é chegar no teu lar. Gestão de pessoas, saber se comunicar com todos, desde o mais culto ao menos culto. Acolhimento, empatia, motivação, trabalho em equipe. Tem gente que anda ainda competindo, está lá muitas décadas atrás, né? Na era da competição. Trabalhe com equipe, nós juntos somos melhores. Criatividade, exploração de criatividade, soft skills, né? Pensamento crítico, olhar sistêmico para resolver problemas complexos. Então, nossas instituições de ensino, muitas vezes, que eu estudei, você estudou, não nos prepararam com as habilidades socioemocionais. Por isso, eu fui fazer neurociência. Por isso, está o convite aqui para você fazer neurociência e neuropedagogia e mergulhar no conhecimento do cérebro. Eu posso te dizer com toda a propriedade do mundo que a minha vida melhorou muito, porque a partir do momento que a gente conhece, entende melhor o funcionamento da nossa mente, nós exercemos plenamente a nossa vida, a nossa cidadania. E é isso que a BNCC propõe-se a fazer, promover no desenvolvimento da escola uma visão global dos estudantes, não apenas aquele que responde a pergunta certa, mas que saia com domínio pessoal de suas habilidades sociais e emocionais também. A autoconsciência, a autogestão, a consciência social, a habilidade de relacionamento, uma tomada de decisão responsável. Gente, tomada de decisão responsável é estar aqui estudando, por exemplo. Existem pessoas que, neste momento, estão fazendo o tempo delas passar de forma vazia e querem resultados diferentes, o resultado não vai vir. Então, qual é o papel do educador nesse acolhimento socioemocional? Primeiro, é a escuta. Nós somos muito bons em falar, na oratória. Como diz Rubem Alves, nós precisamos treinar a nossa escutatória. Hoje tem um nome científico, comunicação não violenta, estudar Marshall, por exemplo, e aprender a escutativa, porque grande parte da população, ao invés de ouvir, fica pensando na resposta que quer dar, né? Então, mostra sua intencionalidade para as crianças. Ontem eu ouvi de um aluno, a única coisa que eu precisava, professora Leila, era de alguém que acreditasse em mim. Gente, isso é transcendência. Daqui a muitos anos ele vai falar assim, eu tive uma pessoa que acreditou em mim. Competência para motivar o aluno e acreditar no seu potencial. Quem senta na nossa frente é um cérebro. Auxiliar o aluno a se autorregular. Gente, vamos lá. O cérebro, você vai ouvir de novo na próxima palestra. Nosso cérebro começa a ser formado no segundo dia de gestação e ele termina de ser formado aproximadamente aos 25 anos. Então, eu não posso exigir de uma criança um comportamento adulto se nem o cérebro dele, neuromorfologicamente, não está pronto. O clima escolar é muito importante. Muitas vezes nós estamos preocupados com o sofá, com não sei o que lá, com a maçaneta quebrada, mas o clima escolar de respeito, de colaboração, ele é muito importante. A diferenciação psicológica, cada um de nós é um sujeito único e muito especial e coabitamos esse grupo para nos fortalecer. Planejamento e busca de objetivos, procura pelo novo e pela complexidade, ou seja, situações sempre inovadoras, sempre desafiadoras. Entender que a vida muda, que nós vamos viver frustrações. Todo mundo tem o direito de ser acolhido e construir esse vínculo. Nós somos os responsáveis pelas memórias afetivas. E as memórias afetivas, elas se entrelaçam com a memória permanente. Que nossas aulas não sejam somente um conteúdo,
mas sim que seja uma experiência. Observa como você lembra pouco da sua escola, mas um dia que você foi valorizado, que você ganhou um prêmio, que você foi visto de forma especial pela professora, está vivo em você até agora. É isso que é trabalhar com as habilidades socioemocionais. Nós trabalhamos com mentes, trabalhamos com uma das funções mais complexas de um organismo. Mente e cérebro formam um único sistema. Nós podemos fazer a diferença onde quer que nós estivermos. Lembre-se que tudo pode se transformar numa experiência. Demonstre carinho o tempo todo. Nosso reconhecimento é muito importante. Esteja presente, seja presente, treine a sua atenção plena, estimule a criatividade das crianças. Conte para eles que você é um ser humano, compartilhe o seu dia. Apoio. Esse incentivo fica guardado na memória afetiva e vai motivar esse jovem a ter ações mais certeiras na vida. Não crie problema num problema, né? Tem pessoas que, ao invés de resolver o problema, criam um problema no problema. Enfim, você pode utilizar planos de ação emocional. Lá na pós-graduação, a gente trabalha bastante nas metodologias ativas, o plano de ação emocional. A criança tem que colocar a mão na massa. Vamos romper com essa escola tradicional. Nomear as emoções. Identificar que emoção que é, como é o nome dela, como eu me sinto. Eu tenho uma lâmpadazinha mágica, né? E eu gosto muito dessa técnica da lâmpada mágica, que é conversar com o tálamo do nosso cérebro. Então, eles colocam a mãozinha na lâmpadazinha mágica, né? E dali a gente vai partindo para outras histórias que elas mesmas vão dizendo. Ao contar uma história, não peça para ela repetir a história, pergunte como o personagem se sentiu. Faça o seu quadro de metas, de sonhos e de atitudes. Utilize cards e perguntas poderosas, termômetro das emoções. Gostaria de sugerir uma obra que é minha, que se chama Puxa Conversa Escola. São perguntas que estimulam a inteligência emocional, né? Eu não vendo, muita gente pergunta se eu vendo, eu não vendo, né? Você vai encontrar aí na internet, é um produto que tem dado um ótimo resultado. Tenha um diário, pratique técnicas de regulação emocional, pratique mindfulness para desenvolver tua inteligência emocional, mas antes de tudo, estude na Rema. Aqui é um lugar feito para você e para você. Fábio, você está por aí? No jeito! Professora, minha querida, o pessoal tá amando aí, ó. Que delícia! O pessoal tá mandando ver, né? Gostaram muito. Pessoal, se vocês gostaram